Se você vai na minha casa me visitar e eu te levo para fazer uma espécie de turismo por dentro da minha casa, você vai perceber que existe uma parte da casa que é a minha parte favorita. Você não faz falta ter um estudo superior para você perceber quais são as coisas que são valiosas para mim. E se você sobe na parte de cima, na parte superior da minha casa, lá em cima eu tenho o meu escritório, e você vai ver isto. Eu não pude fazer uma foto de toda a quantidade de livro que tem aí. Se existe algo que eu gosto muito, são os livros. Eu gosto muito de ler, eu desfruto muito lendo. E eu gosto que sejam livros físicos, eu ainda não acostumei com a era digital. Eu tenho uma biblioteca bastante grande e não somente desfruto da leitura, senão que tenho isso que se chama TCO. Vocês sabem o que é isso? É uma espécie de transtorno compulsivo com os livros. Eu quero que todos os meus livros estejam em ordem. Ou seja, eu tenho os livros arrumados por categoria. Categoria de apologética, categoria de discipulado, de evangelismo, teologia, esse autor, esse outro autor. Se alguém pega um livro daí, eu olho, faço um scanner rápido e sei exatamente o livro que desapareceu. E tenho como mais de 1000 livros. E sei exatamente onde estão, onde buscar. Se minha esposa vem e me pede um livro, eu espera um segundo. Eu penso um momentinho e vou e pego o livro. Não somente isso, senão que eu gosto muito também que todos os livros estejam perfeitos, retos. Ou seja, que a distância do livro até a ponta da estante, que estejam tudo corretamente no seu espaço adequado. Por isso que eu digo, é uma pequena obsessão com isso. Mas os meus filhos me ajudam com isso. Justo hoje, os 2 estão doentes e não puderam vir. Quando eles eram pequenos, eles gostavam muito de subir até o meu escritório e o que faziam era, com um dedinho pequenininho, empurrar o livro para dentro. Eles gostavam muito disso, de empurrar o livro para dentro. E eu dizia para eles, não, isso não se faz. E passava um momentinho e você sabe como são as crianças e voltava outra vez apertar os livros para dentro. Isso acontecia muito quando eu não estava. E quando eu voltava para o meu escritório, encontrava com todos os livros para dentro. Eu ficava nervoso com isso. E automaticamente eu olhava e acomodava tudo outra vez. Há uma inclinação dentro de mim em solucionar a desordem daquilo que amo. Isso não acontece com o meu armário, por exemplo. Eu não me importo a roupa. Portanto, não acontece com o meu armário. Mas especialmente com aquelas coisas que a gente ama, nós temos a tendência a arrumá-lo. Quem sabe para você é a tua roupa, quem sabe é o teu armário. Mas para mim é os livros. Essa mesma tendência, nós estamos estudando o caráter de Deus. De como é o caráter de Deus. Quem é Deus? Essa mesma inclinação que eu encontro no meu coração cada vez que eu vejo algo que não está no lugar que deveria estar, que não está no lugar que eu arrumei e que é o mais idôneo. No coração de Deus, quando a gente lê a Bíblia e pensamos e meditamos nos diferentes personagens que há na Bíblia, nós encontramos algo parecido. Uma inclinação a transformar, a arrumar, a colocar em ordem, a melhorar aquelas coisas que essa pessoa ama. Simplesmente faz um scanner da Bíblia. Ainda desde o primeiro livro, que é Gênesis, pensamos em Caim e Abel, um irmão que odeia o outro. E o primeiro que faz Deus é tentar arrumar essa relação. Tratando de ajudar a Caim e perguntando, por que você está enojado? Ele não deixa eles fazer o que querem, ele se involucra nessa resolução. Ele tenta arrumar, isso não está bem. Algo errado tem no teu coração, Caim. Moisés, Abraão, existem muitos, eu não vou parar para falar de todos, mas o povo de Israel, um povo chamado para ser diferente, para mostrar um caráter diferente das demais pessoas. E que Deus possa dizer, sim, esse é o meu povo. Esse povo me representa. Eu quero que seja assim. Como o povo de Israel.
E, na verdade, que eu poderia ir um por um, vendo esses personagens da Bíblia que têm essa inclinação. Por exemplo, Zaqueu, uma pessoa muito egoísta, e Jesus diz, é necessário que eu vá à casa dessa pessoa, que eu fique com ela. Pensa na mulher samaritana, uma mulher adita aos homens. E Jesus disse a seus discípulos, eu preciso passar por esse povoado. Vocês podem ir comprar comida, que eu quero ficar sozinho. E um Deus que parece estar obsessionado, entre aspas, com essa inclinação interna que ele tem de ver as coisas que estão desarrumadas, a arrumá-las. Isso não concorda com o plano idôneo que eu tenho. Eu quero transformá-lo, quero fazer algo diferente. Isso é parte do que nós estamos fazendo, olhando o coração de Deus, como é Deus. E a ideia não é que nós estamos olhando de forma tradicional cada um dos atributos e o caráter de Deus, ainda que poderíamos fazê-lo, mas nas próximas semanas nós faremos. Mas além disso, nós estamos olhando como é o seu coração, como funciona o coração de Deus. E parte do seu coração, nós podemos ver que é essa inclinação a querer transformar as coisas que estão mal. E de fato alguém disse, e é muito correto o que falou, que se alguém tivesse que resumir toda a história da humanidade, desde um ponto de vista bíblico, poderíamos falar de 3 tipos de sede. A criação, onde tudo era conforme o que Deus queria, tudo estava em seu lugar, tudo era bom. Segundo lugar, a queda, onde se desacomoda tudo do lugar, como meus filhos que empurram as coisas, já não é o que era antes. E a terceira sede é a cruz, onde Deus invade a sua criação e finalmente é o máximo, a cúspide de tentar arrumar as coisas. Assim vão ser arrumadas as coisas por meio de minha própria vida. E assim eu vou arrumar as coisas. E quem sabe a gente poderia falar de um quarto momento, que é uma nova criação que ele prometeu, onde já não haverá coisas desarrumadas. Mas agora estamos no enquanto isso, esperando. Estamos entre a cruz e esse momento que Deus prometeu fazer nova todas as coisas. E qual é a inclinação de Deus nesse enquanto isso aqui na terra? Transformar nossos corações, mudar-nos e arrumando as coisas que não estão bem dentro de nós. De onde eu tiro isso, ademais dos exemplos que eu citei aqui? Nós podemos ver em toda a Bíblia, mas eu quero ler uma passagem um pouquinho longo, é uma tradução mais contemporânea, que é uma passagem conhecida. Isso nos ajudará a refrescar algum conceito que a gente já sabe, mas de forma nova. Eu vou ler para vocês, vai aparecer aí na tela. Diz assim, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 19 ao 29. Pois toda a criação, olha o que está dizendo aqui, está nesse período do enquanto isso, aqui na terra, aguarda com grande expectativa o dia em que será revelado quem são os filhos de Deus. É dizer, o momento da nova criação. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, ou seja, depois da queda, pois nós vivemos num mundo imperfeito. Vivemos num mundo onde tem furacões, onde tem tornados, onde tem roubos, e etc. E é isso que está dizendo essa parte. Mas na esperança de que com os filhos de Deus ela seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora, olhem a frase, é muito chamativa. A criação está fazendo algo, está gritando, como que está gemendo, que os cristãos gemem, que logo o Espírito geme. Toda a criação geme como em dores de parto. Ou seja, ela não gosta de estar no estado que está, no estado momentâneo que ela está. Essa é a ideia do versículo. Quem gosta disso? Ou seja, que cristão gosta disso? Quem gosta de estar doente? Quem gosta de não ter trabalho? Quem gosta disso? Ninguém gosta do estado não perfeito que nós estamos agora. Então a ideia geme, essa é a ideia. E geme como se fosse uma dor de parto, como diz o versículo. E o texto diz que nós também gememos. O cristão geme, ainda que tenhamos o Espírito Santo como antecipação da glória futura, ou seja, do que um dia nós seremos, é o que está falando aqui. Também nós anelamos esse momento onde nós seremos liberados de todo o pecado e do sofrimento. E o versículo diz, desejando ardentemente que chegue o dia em que teremos todos os direitos como filhos adotivos de Deus, incluindo o novo corpo que ele nos prometeu. Vamos saltar para o versículo 26 que diz, e o Espírito que nos ajuda em nossa fraqueza.
Por exemplo, não sabemos orar conforme deveríamos, mas o Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe o que o Espírito diz, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E ele explica o que é que o Espírito intercede por nós, povo santo, conforme a vontade de Deus. Ele continua explicando, ele explica no versículo 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. E o que é que essas coisas cooperem para o bem? Que cheguemos a ser como seu Filho Jesus, em caráter, em coração, que sejamos transformados, para que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Vocês podem ver? Isso é o que Deus está dizendo. Esse é o meu desejo para a criação, desde o começo até o final. Que eu e você possamos ser cada dia mais parecidos a Jesus. Eu falei que eu gosto de ler livros, né? Eu estou lendo um livro agora mesmo. Estou lendo Philip Yancey, um dos meus autores favoritos. E eu já li quase todos os seus livros. E outro dia eu estava olhando a minha biblioteca e pensei, qual livro eu vou ler? Como é verão, tenho um pouquinho mais de tempo e disse, vamos ver o que eu vou ler. E comecei a ler um livro dele que eu tinha por aí, e esse eu não tinha lido ainda. E o título do livro é muito interessante. Eu gostaria que você reflexionasse um segundo no título. O título do livro é esse. Deus serve para quê? Pense um momento. Pense em uma filha muito doente. Deus serve para quê nesse caso? Pense em uma relação que se acabou e você sente que não avança. Para que serve Deus nessa circunstância? Pense em uma situação que te gera raiva ou alguém que te gera raiva. Para que serve Deus aí? Para que serve Deus? Deus serve? Para quê? Pensa naquela pessoa que você não quer perdoar, porque ela te fez muitas coisas ruins. Para que serve Deus aí? Essa pergunta provoca muito. Pensa quando você está sozinha, sozinho. Para que serve Deus aí? Ou se você se sente infeliz, ou se você tem inseguranças, medos. Para que serve Deus aí? Para que serve Deus nas férias? Já que nós estamos no verão aqui. Para que serve Deus na sexta-feira de noite, quando eu chego do trabalho cansado? Nesse contexto, para que serve Deus? Eu vou ler uma parte do livro que para mim foi muito bom mesmo. Quem sabe porque eu me sinto muito identificado com isso. Ele diz assim, Philip Yancey está citando outro livro nesse caso. O livro clássico de Lyndon Gilkey, Shenton Compound. A história de homens e mulheres sob pressão. Essa é a ideia. Como responde um homem ou uma mulher sob pressão? Uma comunidade de cristãos levado à força durante a Segunda Guerra Mundial. Os japoneses cercaram estrangeiros, incluindo muitos missionários, em um campo de concentração. Isso me chama muita atenção. Olha essa parte. Os evangélicos não se saíram tão bem. Queixaram-se sobre suas circunstâncias. Fofocaram sobre outros. Foram mesquinhos e não compartilharam o que recebiam do Ocidente. Segundo o relato de Gilkey, de todos os grupos na prisão, os evangélicos demonstraram os maiores níveis de mesquinhez, teimosia e egoísmo. Os monges trapistas se saíram melhor, pois os superiores levantaram a norma de silêncio, o campo lhes parecia férias. Tinham uma grande variedade de comida e podiam falar, rir e brincar. Estavam cercados de mulheres. Eu comecei a pensar algumas coisas que descreve nesse texto.
Por um lado, eu comecei a pensar se hoje sou diferente sem estar no campo de concentração. Especialmente relacionado com algumas coisas que esse texto fala. E ao mesmo tempo eu comecei a pensar como eu seria dentro de um campo de concentração. Como eu seria dentro de uma prisão. Se me levam para o campo de concentração com a minha família. Nós estivemos em Alemanha faz um tempo com a minha família em um campo de concentração em Alemanha. E é uma experiência que a gente não se esquece mais. E nós estávamos aí dentro e a gente começa a imaginar como seria viver ali. E eu fiquei um pouco triste, porque eu percebi que, de certa forma, existem realidades internas do meu coração que eu posso ver que baixo pressão, e a pressão de viver assim, em um lugar assim, é muito provável, com toda segurança, eu buscaria minhas prioridades primeiro. O que eu faria é cuidar da minha família primeiro. Eu buscaria no campo de concentração um lugarzinho onde eu e a minha família poderíamos estar melhor. Aonde? Aonde eu poderia estar melhor? Ali eu buscaria. Isso é o que realmente eu creio. Eu falo com vergonha. Eu estaria tentando minimizar a dor minha e dos meus e aumentar o meu nível de prazer. Quando lançassem um pedacinho de comida, eu seria o primeiro em correr para pegá-la. Desesperado, buscando pão. O que seja para eu me alimentar e a minha família. Eu pensava, para que serve Deus uma questão dessa? Para que serve Deus? Eu acho que o desafio dessa passagem, ou do que eu estou tratando de explicar a vocês, que uma das coisas, entre muitas, para que Deus serve, é para me transformar em uma pessoa que jamais poderia ser sem Ele. Para que serve Deus? Se eu tenho uma criança doente, Ele serve para que com Ele, por exemplo, eu possa ser livre da autocompaixão e tenha a graça para poder concentrar na dor do meu filho, para não culpar a outros, para não culpar as circunstâncias, para não me culpar a mim mesmo, para não culpar a Deus, para poder ter paz no meio da situação, para poder ter esperança, para seguir amando, para não focar em mim mesmo. Para que serve Deus se eu tenho uma relação que se acabou? Serve para tomar a iniciativa, serve para não guardar amargura, serve para colocar a outra face, serve para dar amor. O contrário, que a minha forma natural seria aumentar o meu prazer e minimizar a minha dor. Para que serve Deus se eu estou com raiva? Ou se há uma situação que normalmente eu ficaria nervoso? Serve para poder dar-me paciência, para gerar em mim um coração que dá oportunidades. Para que serve Deus se eu estou de férias? Para que eu não entregue o meu coração à criação e possa ter uma adição a um restaurante ou a beleza da criação. Eu posso desfrutar dela, mas sem frustrar com meus filhos, se eu não posso desfrutar de uma boa paisagem. Para servir os meus filhos enquanto eu estou olhando eles tomar banho na piscina. Para servir a outros. Olha o que diz 1 Pedro 2, versículo 9. Mas vocês são alguém especiais, vocês são diferentes. Sois geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo exclusivo de Deus, exclusivo para que, no meu vínculo com Deus, eu possa chegar a mostrar justo o contrário do que esse homem escreveu. Que Deus serve para algo, que Deus afeta a realidade do meu dia a dia, que Ele se involucra, que Deus não é simplesmente uma religião dos domingos. Eu cresci toda a minha vida sendo católico e eu ia à igreja todos os domingos e para mim era sentar, levantar,
repetia o que o padre dizia. Eu gostava muito das canções. E muitas coisas mais eu gostava, mas entrava pelo ouvido e saía pelo outro. E eu me perguntava e dizia, e olhava para as pessoas e falava, essas pessoas se levantam, se sentam, eles entendem o que estão fazendo? Eu não entendo nada do que eu estou fazendo, mas será que alguém mais entende o que está fazendo? E depois eu percebi que ninguém entendia nada. É algo religioso, uma tradição, é um costume. Não todos, tá? Espera um pouco. A gente também faz algo muito parecido, hein? Os evangélicos. E não pense que eu estou criticando os católicos. Isso é uma crítica pessoal, uma crítica para a minha vida. Eu também, quando eu olho para mim, eu também. O ponto que eu quero destacar, nesse caso, o desejo de Deus é produzir isso. Ser feito conforme a imagem do seu filho. Um Cristo que está vivendo de férias. Um Cristo que tem um problema. Um Cristo que se enfrenta a uma doença. Como responderia? Deus serve porque Jesus está dentro de mim. Ele permite que eu possa responder como ele responderia. Ele me permite amar como ele ama. Ele me permite ter um nível de paciência, de graça, de poder, de domínio próprio. E eu poderia seguir. Vou explicar de outra forma. Semana passada, ou faz umas 2 semanas, mais ou menos, nós estivemos uma semana na França. E tivemos o nosso retiro aqui com as crianças. E terminamos esse retiro e depois fomos a um retiro que preparou a nossa missão. E por um momento, quando nós ficamos lá na casa de um missionário, ele me emprestou seu carro e tudo mais, né? E quando eu estava dirigindo em direção ao retiro, um dos meus filhos estava na parte de trás do carro e me falou, papai, onde você gostaria de viver? Na França ou em Espanha? E eu parei para pensar e no meu pensamento dizia, eu não sou um malagueño autêntico como Léo. Onde está Léo? Mas eu gosto demais de viver aqui. Eu gosto da cultura, eu gosto do país, eu gosto das pessoas, eu gosto do idioma, que é o meu idioma. Eu gosto demais daqui. A resposta para ele foi, não, eu viveria na Espanha. Mas em seguida minha esposa falou, o que é mais bonito? A costa sul da França ou a Costa do Sol, da Espanha? Eu vou mostrar umas fotos e vocês tiram as próprias conclusões. Ao lado da igreja, dessa igreja, aí está esse povoado, onde foi o retiro. São 2 povoados diferentes. Um onde a gente vivia e outro onde era o retiro. São 2 fotos recentes. Ontem à tarde eu saí fora de casa e fiz algo na parte de cima da minha casa. Eu fui lá em cima e tirei uma foto. Encontrei isso. Qual é a diferença? Não se vê bem na tela. Sabe qual é a diferença? A câmera. Não. É a mesma câmera. Qual é a diferença? Se pode ver, é notável. É o mesmo mar Mediterrâneo. Os 2 estão no mar Mediterrâneo. Os 2 têm praia. Os 2 têm uma história passada. Aqui tem 3.000 anos de história. Ou mais, e lá também. Os 2 têm cidades medievais, povoados, castelos. São lindos. Os 2 têm culturas, os 2 têm comidas fantásticas. Aqui nós comemos muito bem. Na França também se come muito bem. Só que é mais caro, é a diferença. É verdade. Qual é a diferença? A diferença é o verde da foto. Essa é a diferença. As árvores é a diferença. Quando você está andando no carro e você olha o mar Mediterrâneo por um lado e nós regressamos dentro do avião e olhávamos e voltávamos para nossa casa e olhávamos e estava tudo marrom. Não tinha árvores, está tudo marrom. No sul da França, as árvores são gigantes, tudo verde. Tudo o resto de coisas são iguais. Mas a grande diferença essa é a chave, essa é uma analogia. Vocês não podem se perder no que é mais bonito ou mais feio. Não se perdam, porque vocês já estão discutindo se França ou se Andaluzia é mais bonito ou mais feio. Sabe o que faz a diferença? A chuva. A chuva é a diferença. A chuva é a que faz a diferença se tem uma árvore pequenininho ou se vai ter uma árvore muito grande, com raízes verde, lindo, esplêndido.
É tua conexão com o céu o que faz que você seja e que tenhas uma vida normal, ou que venha Deus e que te transforme na classe de pessoa que você jamais poderia ser, para dar vida a você, para produzir em você prazer. Eu gosto demais dessa frase, eu roubei ela de alguém, eu gosto muito dela, que diz: para ser a melhor versão de você mesmo, para que você possa chegar a ser verde, produzir frutos, para você chegar em uma estatura, a um estado, para que você não seja uma árvore pequena, para que você possa ser uma pessoa que possa enfrentar a circunstância do seu trabalho, do seu diário, da sua casa, da sua relação, dos meus filhos doentes, de madrugada que eu acordei um montão de vezes. Que Deus afete isso e eu não responda da mesma forma que responderia eu sem Jesus. Para isso serve Deus, para fazer Jesus dentro de mim, para que Ele chegue a ser Ele mesmo dentro de mim e possa me transformar naquela pessoa que eu jamais poderia chegar a ser sem Ele. E ser o mais grande, ou quem sabe o desejo de Deus, enquanto isso. A Bíblia constantemente compara o ser humano como uma árvore. De fato, quando fala da obra do Espírito de Deus em nossas vidas, compara com uma árvore e diz: há um fruto que tem que produzir na tua vida. E esse fruto é isso. Vocês sabem de memória esse versículo, nem preciso ler. Amor, paciência, paz, bondade e fidelidade. Como ter paz no meio dessa circunstância? Todo mundo estaria chorando, mas você tem paz. O que está acontecendo aqui? O que faz a diferença? João 15. Jesus, sem mim, é impossível que você chegue a ser essa árvore com toda essa dimensão, que você chegue a ser verde, que você possa produzir vida. Porque Deus serve para algo. Porque Ele está fazendo um efeito na tua vida, na tua circunstância, na tua realidade que você tem que viver. O mesmo diz o Salmo 1. Olhem. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E aí ele repete a mesma ideia, né? Nem se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta, não caminha. Ele vai crescendo nessa ideia, né? Senão que se encontra um prazer em outra coisa. Olha a imagem. Não é que simplesmente vai na igreja. Não é que escuta uma pregação. Não é que lê a Bíblia todos os dias. É que encontra prazer. É o seu alimento, é a sua sávia. Deus é a chuva. Deus é aquilo que causa verdadeiro deleite nessa pessoa. Essa pessoa é diferente. Essa pessoa está firme, enraizada e produz fruto. E olhem, é um pouco do que eu estava dizendo antes. Essa pessoa é tocada em tudo que faz. Não em algumas áreas da sua vida. Afeta a cada coisa. Afeta a tua relação com outros, a tua situação de vida, a tua dor. Tudo vai sendo tocado por essa realidade. Há um exemplo que eu gosto muito, a vida de Estevão, onde Atos 6,8 diz: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E há um comentarista que fala sobre essas duas palavras. O que significa que ele estava cheio de graça e de poder? E diz: graça e poder forma uma combinação chamativa, uma combinação marcante, que Campbell explica como doçura e força, reunidas em uma só personalidade. Preste atenção, hein? Doçura, essa realidade de graça, essa pessoa que tem graça, mas ao mesmo tempo fortaleza em uma mesma pessoa. E isso é o que eu estou falando, um exemplo do que estou falando. Olhem isso. Olhem Estevão, a mesma pessoa, hein? Homens de dura cerviz. Olha o nível de poder que tem aqui, hein? Que capacidade de dizer a uma pessoa frente a frente algo, hein? E incircuncisos de coração e de ouvidos, vós,
sempre resistis ao Espírito Santo. E aqui para quem está falando Estevão? Para os sacerdotes? Como se você parasse agora de frente para mim e dissesse: Nico, você é isso, isso e isso. Que nível de poder que tem que ter para fazer semelhante coisa? Tem que ter muito caráter para que essa pessoa se levante e diga isso na minha frente. Ele segue falando, ele fala um montão de coisas no texto. Vocês são traidores, vocês são assassinos. E vocês nunca guardam a lei. O nível de poder que tem esse homem é fantástico. E a gente pode dizer: genial, tudo bem. Existem muitas pessoas que têm caráter. Há muitas pessoas que são capazes de fazer algo assim. Não tem problema de falar em público, não tem problema com esse tipo de coisa. São pessoas muito duras. Mas olham o mesmo Estevão, exatamente a mesma pessoa, uns versículos depois. Ele diz: ao ouvirem isso, encheram-se de ira e rangeram os dentes contra ele. E assim responde Estevão. Uma pessoa, e o texto clarifica que não é ele, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Fechou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus. Então gritaram com grande voz. Taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele e, lançando-o fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. Enquanto isso, Estevão orava ao Senhor. E o que dizia? Olhem, uma pessoa cheia de graça. Não lhes impute este pecado. É fantástico, não é? As duas realidades juntas, em uma só pessoa. A capacidade de dizer algo na tua frente e a capacidade de, quando te agredem, quando estão matando, no mesmo momento que estão matando ele. Vocês podem ver que essas palavras é uma analogia aqui da forma em que Jesus responde na sua crucificação e como Estevão responde aqui na hora da sua morte. E haverá muitos paralelismos aqui, que são similares. E um dos paralelismos é essa frase. Vocês lembram de Jesus, não? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E esse não é Estevão, o texto diz isso. Não é Estevão, é Deus em Estevão. É o Espírito Santo fazendo de Estevão uma árvore verde. É fazendo com que Estevão seja aquela pessoa que jamais ele poderia ser. É transformando Estevão em uma pessoa não somente capaz de dizer as coisas na frente das pessoas, mas também capaz que lhe agredem. E que tem uma resposta totalmente diferente. É transformando Estevão. É algo que transforma tudo, não um só aspecto do nosso coração. Se não afeta toda a nossa vida. Aqui a ideia é como alguém que está com uma doença no estado terminal, uma doença crônica muito grave, e não pode comer, não pode caminhar, não pode fazer exercícios. Então o cientista faz no laboratório uma vacina, então ele toma essa vacina e a pessoa fica sã. Como consequência disso, tudo em sua vida vai mudar. Não é que somente a doença vai mudar, é que tudo muda. Agora ela pode caminhar, agora ela pode comer, pode brincar com as crianças, agora pode ir no parque, agora pode ir de férias, ir a trabalhar. Toda a sua vida é afetada fruto porque ela foi tocada por algo. Para que serve Deus? Para isso. Qual é o desejo de Deus? O que é a parte do coração de Deus que é chegar a afetar, chegar a infectar-me de uma forma, se podemos usar essa frase. É que Deus chegue a ser chuva para mim, para que eu chegue a ser uma pessoa que sem Ele eu não poderia chegar a ser. Do contrário, é pura religião. E não é uma relação real. Isso é o que Ele quer fazer. E como Ele faz isso? Ok, sabe a pergunta do ponto 2 que eu tenho aí, que vai ser muito mais curto? É, que preço esteve disposto Deus a pagar para transformar-nos? Isso nos fala do seu caráter. E aqui eu vou colocar ênfase, hein? Uma passagem super conhecida. E quem sabe possamos trazer um aspecto novo nisso. Está em Mateus 18. E diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, perguntou. E olhem a pergunta. Até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Agora, se olhamos ao contexto, no versículo 15, não façam, eu vou fazer, eu estou no versículo 21 agora. Mas o contexto anterior a isso, Jesus diz: se o teu irmão peca contra você, vai até a ele e confronte-o. E depois começa a falar sobre isso. E esse é o contexto que Pedro diz isso. Eu gostei muito porque Pedro tem um caráter muito direto. E ele diz: eu gostei muito do que o Senhor falou, Jesus. Se alguém pecar contra mim, sim, eu tenho que ir dizer a ele.
Fantástico. Mas agora ele faz a pergunta, Jesus. Eu entendo que eu tenho que dizer a essa pessoa quando peca contra mim. Mas se essa pessoa volta a fazer uma e outra vez, o que acontece? É nesse contexto que Pedro faz essa pergunta. Quantas vezes eu tenho que perdoar alguém? Ok. Agora vamos levar para casa. Eu gostaria que você pensasse em uma situação muito pessoal. O que custou muito para você perdoar. O que gerou muita dor em você. Pode ser algo grande, pode ser algo pequeno, pode ser com a tua esposa, pode ser com teus filhos, ou até mesmo com outra pessoa. Pode ser até mesmo comigo. Bem, comigo não. Mas, irmão, com quem seja. Outro dia eu estava dirigindo com a minha esposa, estava conversando com ela, e o meu filho começou a falar com a minha esposa enquanto eu estava falando com ela. E minha esposa começou a falar com meu filho enquanto eu estava falando com ela. O vulcão começou a sair de mim. Olá, eu estou aqui. Eu existo. Confesso que eu fiquei nervoso. Fiquei com raiva interna. O que está acontecendo aqui? Vocês não estão me dando importância. Eu falei com eles. E eles falaram, sim, sim, perdão, perdão. Mas dentro de mim ficou um veneno dentro. Fiquei com raiva, mas algo tão estúpido, tão bobo como isso. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou assim. Eu fiquei nervoso por algo tão estúpido como isso. Eu não dizia nada, mas eu segui dirigindo. Eu segui. E fiquei pensando, e se 10 minutos depois eles voltam a fazer? E se meia hora depois eles voltam a fazer o mesmo? E se no dia seguinte eles voltam a fazer outra vez? Bom, até agora o que Jesus diz a Pedro? Sim, vai até ele e confronta o pecado. Então eu falei, fantástico. Mas o que acontece se eles voltam a fazer? Uma e outra e outra. Mas sai dentro de mim esse vulcão. Dá muita raiva. E se ela ou ele me é infiel? E se me é infiel uma vez? Você não percebe que dói, Jesus? Você não pode ver o que gera em mim isso? Você não percebe o preço que alguém paga pelo perdão? Dói muito. E uma e outra vez ele volta a fazer o mesmo. E o que diz Jesus? Até quanto? Infinito. E a resposta, obviamente. E lhe conta uma história. E a história é muito conhecida. Ele diz a Pedro, vou te contar como é Deus. Porque justamente isso se trata de conhecer como é Deus. Eu quero te contar, Pedro, como é o coração de Deus. O coração de Deus é assim, Pedro. O reino dos céus é semelhante a um rei que quis ajustar contas com seus servos. E começando a ajustar as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Essa cifra para nós não quer dizer nada. É muito difícil comparar quanto dinheiro seria isso hoje. Seria mais ou menos milhões e milhões do nosso dinheiro. Alguém disse que 10.000 talentos, pensa um momento na Receita Federal, seria o equivalente a 11 anos de impostos de 4 estados. Muito pouquinho, não é verdade? 10.000 talentos. Não tendo, obviamente, com o que pagar, entre parênteses, como era o seu servo, provavelmente seria alguém que se encarregava dos impostos. Está o rei, venha render contas de como vai as coisas. Provavelmente era um recaudador de impostos. Por isso a analogia. Muito interessante. E não tendo com o que pagar, olha o nível do que essa pessoa devia, que no versículo 25 exige que ele seja vendido como escravo. Que sua esposa seja vendida como escrava, que os seus filhos sejam vendidos como escravos, que todas suas posses fossem entregadas ao rei. Por isso vemos o nível da dívida. E ainda depois, vai dizer o texto mais para frente, ainda assim não lhe alcançava. Então, e aí a gente pergunta, por que uma dívida tão grande? Agora eu vou dizer por que uma dívida tão grande. Então, lançando-se de joelhos, lhe suplicava dizendo diante do rei. Obviamente, nesse contexto representa Deus. Tem paciência comigo, eu te pagarei. E o rei lhe diz, você não vai me pagar. Eu vou fazer algo. Eu vou assumir a tua dívida. Ele não diz, tá bom, eu te dou mais tempo. Não. Eu vou assumir a tua dívida. Eu te perdoo. E o perdoa.
E a história segue, vocês conhecem a história. Isso que aconteceu deveria ter produzido algo no coração da pessoa e que não produziu. Nós dizemos que não fez o clique. A ficha ainda não caiu. Não percebeu ainda o que aconteceu. Ele entendeu aqui na mente, mas essa realidade ainda não lhe afetou. Em outras palavras, não lhe transformou. Não produziu o efeito que o rei queria que acontecesse. E o que é esse efeito? É quando encontras a outra pessoa que não te deve 10.000 talentos, como nesse caso. Te deve muito menos. E que agora, fruto daquilo que você experimentou com o rei, você é capaz... A pergunta do texto. Vocês conhecem. Eu te perdoei toda a dívida. Não um pedacinho da dívida. Eu te perdoei tudo. E a pergunta para refletir seria: eu não deveria fazer o mesmo com os outros? O que o rei fez não deveria me transformar? Não deveria produzir um efeito no meu coração? Vamos fazer um exercício de matemáticas. Imaginem isso. Imaginem, há mais ou menos uns 8.000 milhões de pessoas no mundo. Vamos imaginar que essas pessoas vivem a média de 70 anos. E vamos a dar muita graça, vamos dizer que esse grupo de pessoas, vamos dizer que essas pessoas pecam uma vez por dia, durante toda a sua vida. Ou seja, os 70 anos. Sabem quanta quantidade de vezes? Façam vocês as contas. Por aí eu errei as contas, mas a ideia é a ilustração. Sabe a quantidade de vezes Deus teria que perdoar? Vamos ver se eu posso pronunciar esse número. Estaria entre 178 mil a 204. 850 bilhões de vezes. Eu fiquei nervoso pelo que minha esposa e meu filho me fizeram. Uma só vez. Uma vez me gerou essa dor. Imagine essa quantidade que nós acabamos de falar. E que te façam a mesma coisa. Imagine, porque, de novo, eu quero insistir com isso. Quero mostrar o caráter. Quero que pensem em Deus. Eu não quero que pense em você mesmo. Quero que pense isso. Quero que pense no nível de fortaleza interna que se necessita para resistir essa quantidade que quase não podemos falar, bilhões de vezes de agressões contra você. O nível de paciência, o nível de carinho, o nível de graça, o nível de amor. Pensa, esse é meu objetivo com isso. Mostrar a Deus. Agora eu quero colocar as coisas em perspectiva. É porque a ideia da passagem é justamente isso. Ver as coisas em perspectiva para que possa te transformar. Uma coisa a mais. O nível de dor de uma afronta depende em função do caráter e dos valores de quem recebe a afronta. Vou dizer outra vez. Um pouco complicado, mas eu vou dar um exemplo. O nível de dor é dizer: o quanto me dói o que as pessoas me fazem depende em função do caráter e dos valores de quem recebe a afronta. Por exemplo, vou colocar um exemplo simples, depois um mais sério. Se você mancha a minha roupa, para mim mesmo a roupa não tem valor. Não vai doer nada em mim. Mas se você rasga alguns dos meus livros, ou você me rouba alguns dos meus livros, estamos em sérios problemas. Se você bate em alguns dos meus filhos, a afronta é diferente. A dor que isso provoca em mim é muito diferente. Eu vou dar outro exemplo.